Salve, salve, boa tarde. Hoje a gente está na nossa aula do Quilombo bilíngue sobre ESP, né, que é o English for Specific Purposes, ou inglês para fins específicos, né? Essa disciplina ela tem três nomes, na verdade. Ela tem inglês para fins específicos, inglês técnico e também inglês instrumental, né? Porque, na verdade, o que a gente faz é usar o inglês para instrumentalizar para uma finalidade específica. Então, por exemplo, tem pessoas que usam inglês para fazer uma viagem. Então, o tipo de aula instrumental que essa pessoa vai fazer vai ser o inglês para pegar um táxi. Hello, Fernanda, good afternoon. Para falar no check-in, por exemplo, de um hotel, para fazer o check-out, para pedir uma comida, né, pelo telefone, por exemplo. Ela vai querer adquirir habilidades que ela vai precisar usar numa viagem, percebe? Agora, se for uma secretária executiva, o ESP dela, o English for Specific Purposes dela, ou inglês técnico, enfim, vai ser mais voltado para a área de atendimento. Então, o que essa matéria, né, ensina para gente? Que você não precisa ser fluente na língua inglesa para alcançar os teus objetivos. Isso é uma notícia maravilhosa, porque eu conheço muita gente que fica travado no inglês, a pessoa tem um bloqueio com a língua, porque ela acha que por não ser fluente, ela não pode usar o idioma com competência, com habilidade, proficiência até, né? E, na verdade, pode sim, né? Você não precisa ser fluente na língua para utilizar dentro de uma função específica, dentro de uma funcionalidade. E esse é justamente o objetivo dessas aulas que a gente está tendo aqui. E aqui o nosso foco é o quê? A leitura, exames, processos seletivos, provas, por exemplo, ou entrevistas de emprego, enfim, qualquer tipo de processo seletivo que você vai ser avaliado utilizando a leitura e a escrita, vai ser atendido através dessas aulas. Por isso que eu entendo que das três aulas que a gente faz, o Quilombo Basic, que é as duas, essa ESP 3,5 e Conversation, as 5, essa segunda aula é a aula que é mais abrangente, na minha opinião, porque ela ajuda pessoas que estão fazendo o Enem, vestibular, provas de mestrado, provas de doutorado, pós-graduação, exames internacionais em inglês e até mesmo entrevistas de emprego. Então, é a disciplina, né, no meu ponto de vista, que mais vai poder auxiliar as pessoas em mais áreas diferentes. E uma outra vantagem dessa aula é que ela não exige presença em tempo real, ao vivo. Por quê? Porque como ela é toda baseada em leitura, você fazendo essas aulas pela gravação, você não perde absolutamente nada. É diferente, por exemplo, da aula que vem depois dessa, que é a de conversação. Porque conversação depende muito de interação, né? E aí, é claro que se você assistir, você vai, sim, aprender muita coisa, você vai adquirir muitas informações, muito conteúdo, mas, obviamente, não se compara, né, a você estar interagindo ali ao vivo com os outros alunos. Agora, nessa disciplina, isso não é uma exigência. Por isso que muita gente, inclusive, dessa turma, acompanha pelas gravações. Primeiro porque muita gente está trabalhando, né? Mas também porque não faz tanta diferença se você for acompanhar depois, né, posteriormente. Então é isso. Bom, agora eu vou contextualizar, né, onde a gente está, o que a gente está fazendo, onde nós paramos na aula passada, né? A gente está fazendo algumas atividades de scanning, que a gente viu que é uma estratégia de leitura voltada especificamente para encontrar informações específicas no texto, né? Então, por exemplo, a gente viu na aula passada anúncios, né, de uma loja com diferentes tipos de poltrona, sofá, e aí você tinha perguntas sobre tamanho das peças, valores, né? Perguntando também sobre o tipo de entrega, se era paga, se era gratuita. E aí a gente percebeu que, na verdade, não precisava ler todo o texto para responder absolutamente nenhuma daquelas 10 perguntas. Por quê? Porque elas eram muito específicas. Esse exemplo que eu acabei de dar agora, né? Se a entrega é paga ou gratuita. Eu só preciso saber como é entrega em inglês. E aí foi bacana, né? Que a gente até comentou na aula passada, e você tem até um aplicativo com esse nome, então fica mais fácil de você conhecer
o termo, né? Tem um aplicativo agora de entrega de bebidas, né? O Zé Delivery, né? O pessoal até lembrou. Então, todo mundo hoje em dia praticamente sabe que delivery é entrega em inglês, até porque essa palavra vem também na caixinha da pizza, né? Não sei se vocês já pediram pizza, daquela caixa de papelão que vem escrito ali delivery. Às vezes vem entrega, mas costuma vir delivery porque o pessoal gosta, né, do negócio em inglês para ficar mais, né, para dar um tchan, uma diferenciada. E aí a palavra delivery acaba fazendo parte também, ah, na sequência, né, fazendo parte aí do nosso dia a dia. Isso acontece com muitas palavras em inglês, porque o brasileiro tem essa ideia de achar que termos em inglês são mais sofisticados, né? Então, enfim, isso aí cabe uma discussão, né? É sofisticado ou não é? Aí vai ter toda uma polêmica. Eu lembro até nas Olimpíadas agora, né? A Rebeca se recusou a dar uma entrevista em inglês, mesmo sabendo falar inglês. Ela disse que ela é brasileira e se sentia mais confortável falando em português. Eu achei muito empoderado, né? Muito empoderado da parte dela esse ponto de vista. E é isso mesmo, né? Você usar o seu idioma primeiro, a menos, é claro, que você tem alguma exigência, né? Que não era o caso dela para usar o inglês. Perfeito? Então, a gente, como tem muitas coisas do videogame, das lojas, nome de seriado, músicas em inglês, a gente acaba conhecendo muitas palavras. Isso ajuda também demais nessa disciplina do inglês técnico, né? Inclusive, o conhecimento prévio, ele é também uma das habilidades, né, que vão entrar nas nossas aulas, nas nossas avaliações. Eu lembro que a gente falou sobre isso até no primeiro dia de aula, né, que conhecimento prévio, conhecimentos gerais, né, conhecimento de mundo, e leituras prévias acabam ajudando sempre muito na hora da gente desvendar ali um texto na língua inglesa. Bom, agora vamos lá para o nosso caderno, né? Vou abrir aqui o caderno virtual do Quilombo ESP. Na verdade, já está aberto, né? Tem os links que são importantes, que são... Eu sempre começo, né, falando sobre eles. O primeiro é o link da aula ao vivo, né? Sempre nesse link a gente começa aqui às 3h30. O segundo, lista de presença, né? Já até coloquei aqui no chat, mas daqui a pouco eu vou colar de novo para poder acompanhar, né, a participação e tudo mais. Terceiro link é o das aulas gravadas, né? Como eu falei, esse curso ele não exige, né, que a gente fique ali ao vivo acompanhando todas as aulas, então pode acessar depois, posteriormente, né, ali pelas gravações na playlist do YouTube. E se por acaso tiver alguma dúvida, é só colocar lá na plataforma Google Sala de Aula, ok? Coloca no Google Sala de Aula e aí a gente tira as dúvidas junto. Além de mim, tem 3 outros professores. Tem o Carlos Eduardo, tem o teacher Rafael e tem também o Michael, né? Que estão ali para tirar dúvidas, para, enfim, ajudar no que precisarem, né? Bom, agora vamos para o material, né, da aula passada. O que a gente viu na aula passada, né? Foi esse material que eu estava falando dos produtos aqui da loja. Estou até baixando aqui já. Pronto, agora já vai aparecer. Aqui, ó. Inglês para leitura instrumental. Eu coloquei 3 materiais, 3 apostilas aqui. E aí, a aula de passada foi a 22 de agosto. Hoje, ó, August 29, 29. E aí, ó, já vou até colocar a pauta de hoje. Deixa eu abrir aqui a apostila, deixa eu ver se está funcionando. Ah, maravilha, abriu aqui para mim. Vou compartilhar já a tela nela. Acho que já foi, deixa eu ver. Ah, perfeito, agora está aparecendo. Maravilha. Vou dar um zoom, porque para mim está bem pequenininho. Vou ver se dá para... Ah, agora está maior. Pronto, o que nós vimos, né? Que existe uma sequência didática para esse tipo de aula. Então, qual é a sequência didática, né? É a gente falar qual é o objetivo desse curso, né? Então, como eu acabei de falar no início, o objetivo desse curso é a gente entender que não é preciso ser fluente de maneira alguma no inglês
para você atingir os seus objetivos na língua inglesa, né? E aí tem um detalhe importantíssimo que a gente sempre lembra, só o fato do alfabeto ser o mesmo que o nosso no português, o alfabeto latino, isso já é uma grande vantagem, né? Imagina se fosse como o alfabeto russo, por exemplo, o alfabeto chinês, né? Enfim, alfabeto bengali também, que são vários tracinhos ali extremamente difíceis de se interpretar, seria muito mais complicado. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, tem uma coisa que a gente sempre conversa, que é esse número 2 aqui, ó. Palavras cognatas. Isso é muito bom que exista, porque, na verdade, a grande maioria das palavras nos textos tem uma estimativa que diz que em torno de 70% das palavras nos textos são palavras cognatas, palavras próximas da língua portuguesa, porque o inglês também tem um eixo de língua, de palavras latinas, né, que vieram do francês. Então, isso ajuda bastante também. E aí a gente vai terminar essas técnicas de leitura. A gente começou na aula passada, continuamos, aliás, né, na aula passada, e hoje a gente vai dar a sequência. Então, vamos falar um pouquinho sobre skimming. O que é esse skimming, né? É uma leitura dinâmica do texto, do título, o autor do texto, o início do texto, o final, para pegar uma ideia geral, né? Só para você ativar o conhecimento a respeito daquele texto. Então, por exemplo, vou abrir aqui um texto que está bastante comentado hoje, para vocês visualizarem, né? O que a gente quer dizer quando a gente fala sobre isso. Pronto, já abri aqui. Maravilha. Abrir, conseguir. Então, qual é a ideia, gente? É a gente tentar pegar a ideia geral do texto sem, como eu falei, ler tudo, sem se preocupar em entender tudo, né? Então, ó, eu vou colocar só o primeiro parágrafo, só a primeira parte de um texto, de um artigo, e a gente vai tentar entender do que ele está falando. Não vai botar o texto inteiro, até para provar que você não precisa ler tudo quando você usa essa habilidade do skimming. Então, pode escolher, né? Se você prefere falar no microfone ou escrever no chat, qual é o assunto desse texto aqui, ó. Já estou compartilhando. Então, aqui é um artigo que foi publicado essa semana, no dia 29, hoje. Esse texto foi publicado hoje de manhã. E aí, a minha pergunta é, do que ele está falando? Qual é o assunto desse texto? E aí, quem arrisca identificar qual é o assunto desse texto, mesmo sem ler o texto inteiro, só fazendo esse skimming, né, que é essa passada de olho, essa varredura rapidinha no texto, para identificar do que ele trata, qual é o tema, o assunto geral, né? Alguma ideia? Lembra, né, que tem... Opa! Já chegou aqui no chat, ó, uma possibilidade, ó. Primeira Copa do Mundo de eSports, o João colocou aqui, né? E é interessante, lembra? A gente estava falando sobre conhecimento de mundo, né? eSports depende de conhecimento. Tem gente que não tem ideia do que é isso. E aí a Fernanda colocou campeonato de jogos, né? Na Arábia Saudita. É isso, né? Tem gente que vai falar eSports, tem gente que vai falar simplesmente jogos, mas a ideia é essa mesma, né? E é interessante porque a gente comentou na nossa aula inicial, há 2 aulas atrás, que é importante a gente quebrar aquela crença limitante que muita gente tem, que o texto é só as linhas ali do parágrafo, né? Na realidade, tudo é texto, inclusive, ou talvez até principalmente, dependendo do contexto, as imagens, né? Então, a gente tem aqui uma foto, por exemplo, que ajuda muito, né, a gente nessa identificação. Percebe? Então, vale muito a pena a gente não ter uma visão estreita, né?
do que é esse texto, né? Porque vai ajudar a ter essa amplitude, até para você perceber que, além das imagens, tem outros elementos também que quase sempre a gente não dá muita bola, mas também são texto. Então, vou mostrar alguns deles aqui. A gente já viu o primeiro deles, né, que é essa foto aqui do joystick. Ela ajuda muito essa identificação, que é uma copa de jogos. Boa, é isso aí. É. E acaba mais rápido mesmo. Foi bom você falar isso, Fernanda. Eu nem ia falar, mas você até me lembrou. A estatística é que pessoas que atentam a tudo que tem na página, elas leem 30% mais rápido, ou seja, tem um terço aí além, né, na velocidade, de que pessoas que se apegam apenas às linhas, né, às palavras. Porque para essas pessoas, essa imagem está aí porque botaram, né? Ela acha que botaram essa foto só para enfeitar o texto, né? Só para ilustrar. Ela não entende que aquela imagem tem uma conexão direta com o tema, né? Isso vale também para data, isso vale também para subtítulo, isso vale também para manchete, para título, nota de rodapé, gráficos, né? Vale para número de página até. Eu já vi perguntas que só de olhar o número da página você conseguia responder. Por exemplo, esse trecho foi retirado de um prefácio, ou de um pós-fácio. Como é que eu vou saber isso, né? Se o trecho é de um pós-fácil ou de um prefácio sem ler. O jeito mais fácil é pela página. Por quê? Todo mundo sabe que o nome pré-fácil, ele vem no início do livro, né? E pós, no nome já diz, pós, depois, pós-fácil, é para o final. Então, se eu vou lá embaixo, vejo um número grande na página, já sei que é para o final, pós-fácil, né? Se é um número curtinho, 5, 3, 2, então provavelmente é o prefácio. Então, às vezes até uma resposta de uma pergunta está no número da página. Percebe como é interessante a gente se apegar a todos os detalhes, né, que estão ali? Então, isso é o skimming, né? É você pegar a ideia geral. E o que é a outra habilidade que a gente trabalhou na aula passada, né? É o scanning. O que é esse scanning? É, como diz o nome, né? Escanear mesmo. Você vai fazer uma varredura do texto buscando dados específicos, né? Então, nesse caso aqui, né, vamos pegar um exemplo. Se eu perguntar assim, onde ocorreu a Copa de eSports? Onde foi essa Copa? Eu vou ter que usar os... Na Arábia Saudita. É isso aí, né? Eu vou procurar o quê, né? Lugar. A primeira coisa, eu já vou bater o olho no texto, procurando um lugar. E aí, quando eu bato o olho, já dá ali, ó, Saudi Arabia. Já está saltando aos olhos Saudi Arabia, que é a Arábia Saudita. Perfeito? E aí, mais uma, vamos fazer mais um exercício desse. Eu pergunto assim, ó, quantos jogos havia na competição? E aí, quantos jogos tinha na competição da Arábia Saudita? Alguma ideia? Quantos jogos? 22. Porque jogo a gente sabe que é game, não é isso? Então, se jogo é game, eu vou procurar a palavra game por aí. Então, aonde tiver game, ou play, alguma coisa assim, é jogo, né? Então, eu procuro game, 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 game. Ah, tem um game ali. Aí eu vou lá e encontro a palavra game com o número 22 do lado. Então, é como o João botou ali, 22, Fernanda também. Então, é isso. Essa habilidade, nem parece, né? Mas é uma habilidade de leitura. É o scanning, porque você está procurando um dado específico ali. Só que, às vezes, pode ter algo mais sutil ali, ou algo que exige uma habilidade maior. Por exemplo, se eu perguntar assim, ó, quantas equipes participaram da competição? E aí, alguma ideia?
Esse já é um pouco mais... Já exige um pouco mais de cuidado para perceber essa resposta, né? Ah, quantas equipes, né? Por que exige um pouco mais de cuidado essa, né? Porque se a pergunta é quantas, eu vou procurar um número. Só que um número, ele pode aparecer de duas maneiras. Exatamente. Ele está por extenso, né? E não em cardinal. Ou seja, se eu vou ali procurando o número cardinal e não sei, por exemplo, que 30 é 30, eu vou ficar boiando nessa. E é aí que entra aquilo que eu comentei no começo dessa aula, que o conhecimento prévio, a bagagem que você já tem, conhecimentos gerais de antes, né, vão ajudar muito nessa disciplina. Porque às vezes lá na sexta série, há não sei quantos anos atrás, você aprendeu que 30 é 30. E aí essa lembrança te salva agora numa prova que você está fazendo em 2024. Né? Então, o conhecimento prévio, ele pode ajudar muito nesse inglês técnico, no exame, no processo seletivo, enfim. Então, é muito importante a gente, sempre que puder, fazer alguma leitura de um blog, uma leitura de alguma revista que a gente curta, algum periódico, e se ler for algo muito complicado para a gente, porque a gente vive em deslocamento, vale também um podcast, né, que você curta em inglês. Podcast tem vários tamanhos, né? Quando você vai na lojinha de podcast, tem vários, né? Tem a Google Podcast, Apple Podcast, tem o Spotify, Deezer, enfim, tem vários. Um dos critérios lá, para você encontrar episódios, é duração. Não sei se vocês já viram, o YouTube também dá essa possibilidade. Aí, se você colocar, por exemplo, episódios curtos de até 4 minutos, você consegue ouvir rapidinho, pegar a ideia geral e praticar, né, a tua habilidade de captar informações específicas no inglês. Inclusive no YouTube, quando você procura TED, né, aquelas palestras, dá para colocar o filtro até na palestra, de palestras curtinhas, e tem lá trechos, o pessoal chama de shorts, né, curtas, cortes, né, como está na moda falar agora, em que uma pessoa separa, às vezes, 5 minutinhos de uma palestra e você consegue trabalhar essa habilidade de pegar informações específicas, ok? Bom, mais uma perguntinha só para fechar. Boa. Quanto tempo durou a competição? Essa aí também tem que conhecer alguma palavrinha de inglês para a gente responder. Quanto tempo durou a competição? Essa aqui, eu preciso do scanning para escanear o texto e procurar palavras relativas à duração. O colega colocou ali, ó, 8 semanas. Então, vamos lá, vamos ver. Então, ó, isso aí, no primeiro parágrafo está escrito assim, ó. Eu vou procurar a duração. E aí tem logo na terceira linha. Viu como é que não precisa nem ler tudo? Você bate o olho, já tá assim, ó. 8, que é 8. Week, semana. Agora, se eu não soubesse que week é semana, aí já ia ficar mais estreito para mim, porque eu ia saber que era 8 alguma coisa. Mas aí vem o conhecimento de mundo. Porque a palavra dia no português, ela é muito próxima da palavra dia em inglês, só muda a ordem das letras, né? Dia, day. Então, a gente sabe que week não poderia ser dia. E um torneio, ele não vai durar 8 meses, porque 8 meses é quase um ano. Então, pela lógica, percebe que até isso você pode fazer a sua inferência, né? A sua dedução, ela pode entrar também nesse momento. E aí você pensa, poxa, um torneio, não existe um torneio que dure 8 meses, nem a Copa, que é enorme, dura tudo isso. Então, provavelmente,
week é semana. E aí você vai lá e, pum, identifica o significado da palavra week pela lógica, pela dedução. Percebe? Então é muito bacana. O que que a gente pode fazer fazendo esse simples exercício, né, da dedução e da indução? Então, eu estou mostrando isso aqui para mostrar que essa habilidade, né, do scanning, ela é fundamental nesse tipo de atividade. Agora, a gente vai escutar esse texto. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar no chat o link do PDF desse texto. Tá aqui, pronto. Vocês vão abrir o PDF. Já botei aqui no chat. E aí, eu vou tocar o áudio para vocês. E aí a gente vai fazer a leitura enquanto a gente ouve, né? Para a gente poder acostumar o nosso ouvido com o som das palavras no inglês. Então, vamos ouvir esse artigo. A gente vai usar esse artigo hoje para trabalhar alguma dessas habilidades que a gente está estudando, né? Na verdade, vamos fazer uma recapitulação, né, de 3 assuntos que a gente já viu nas nossas aulas, né? Que assuntos foram esses? Só vimos 3, na verdade, né? Só vimos os cognatos e falsos cognatos, o scanning, que é essa habilidade de escanear o texto, e o skimming, que é essa ideia de pegar a ideia geral, né, o sentido geral de um trecho. Perfeito? Bom, estou abrindo aqui o CD. E aí vou tocar já o áudio para vocês acompanharem enquanto fazem a leitura. Eu vou mutar o meu microfone para o meu áudio não atrapalhar a escuta. First Esports World Cup ends in Saudi Arabia. This is BreakingNewsEnglish.com. The Esports World Cup ended on Sunday. The 8-week-long competition was held in Riyadh, Saudi Arabia. 30 teams from across the globe competed in 22 games. The winner of the tournament was Team Falcons. They won $7 million for finishing top of the table. The total prize money on offer at the World Cup was $60 million. On Tuesday, Team Falcons faced off against Team Neymar Jr., led by the Brazilian soccer star. They played Counter-Strike 2, Rocket League, and Tekken 8. Neymar's side beat Team Falcons 2-1. Team Falcons won 2 of the major games and were runners-up in 2. They came top in Call of Duty, Warzone, and in Free Fire. Esports have been increasing in popularity over the past decade. They are competitive video games that require great skill, quick reactions, and extreme focus and concentration. Gamers take part in a variety of games. These include M.O.B.A.S, multiplayer online battle arena, like League of Legends, and first-person shooter games like Fortnite. As with other sports, esports have their stars. These include Lee Sang-hyuk, Luka Perkovic, and Kim Tae-sang. They are not quite household names yet. However, in the future they will be seen as trailblazers. They may become global superstars next year. This is when the very first Olympic esports games take place. Thank you for listening to BreakingNewsEnglish.com. Ok, perfect. Várias palavras diferentes aí, né? Trailblazers, uau. Ok. Se tiver alguma questão com vocabulário, né, a gente vai dar uma olhada agora. Nesse próprio material, tem uma coisa bem interessante que eles chamam de Vocabulary Box. Uma caixa, box,
de vocabulary. Tá aqui, ó. Então a gente vai dar uma olhada nessas palavras que eles já separaram para a gente dar uma analisada aqui no vocabulário desse texto. E é interessante, né? Porque essa atividade, ela serve até para confirmar aquilo que a gente comentou logo no começo, né? Que eu falei que 70% das palavras do inglês, em geral, são cognatas, né? São palavras próximas da língua portuguesa. E isso é muito bom para nós, porque essas palavras, assim como o francês, elas têm o eixo latino, né? Então, se aproximam da gente. Então, a primeira delas aqui, sports, né? Super próxima, né? Super parecida com o nosso esporte na língua portuguesa. Sendo que aqui, né, tem um detalhe que o João até mencionou ali, ele colocou e-sports. Esse "é" na frente do sports, ele tem um significado, porque a palavra sport, esporte, né, no inglês, ela começa com S, né? Sports. Só que o que esse "é", né, está representando? Né? A mesma coisa que o "é" representa no e-mail, né? É o "é" de electronic. Então, e-sports, vou botar aqui no chat, né? E-sports é a mesma coisa que electronic sports. Ou seja, é o esporte eletrônico, é o esporte virtual, o esporte que está ali no game, né? Então é interessante a gente pegar aqui essa referência, né? Que o é uma palavra. Só que, como é uma palavra abreviada, ele acaba virando quase que um prefixo ali, né? E aí junta tudo, vira sports, né? Conectado. Mas, na verdade, são duas palavras aqui, electronic sports, né? E aí, ó, mais uma palavra que também é cognata. A gente tem a palavra agora competition. Alguém arrisca o significado de competition? O que significa isso, hein? É isso aí, Fernanda. Boa. Competição. E é muito bom você usar a interrogação, porque nem sempre, né? O que parece é no inglês. Então tem que ter esse cuidado mesmo. A gente já comentou sobre os falsos cognatos, mas esse é um tema que a gente vai comentar, na verdade, em todas as aulas, porque essas palavras estão em toda parte. São palavras que se parecem muito com outras em português. A gente vai com tudo, né, achando que é, e no final das contas não tem nada a ver com o que a gente imaginava, né? Mas competition não é o caso, realmente é competição. Pode ser concorrência também, tá? Não existe uma palavra diferente para concorrência no inglês. Então, quando querem usar concorrência, que é diferente, né, de competição, em alguns contextos, também vai ser a palavra competition. E aí depois vem Saudi Arabia. Saudi Arabia. E agora, temos mais um cognato? Ou o sentido é diferente aqui? Saudi Arabia. É isso aí, né? Só muda a ordem, né? Isso aí, João. Muito bom. Aliás, a gente falou sobre isso também na aula passada, né? A gente comentou que um dos detalhes, né, que vai mudar na língua inglesa, falamos sobre dois deles. O primeiro é que o plural não existe nos adjetivos, ou seja, adjetivo em inglês nunca vai para o plural. E o segundo detalhe é que os adjetivos, além de não irem para o plural, eles sempre vêm na frente do substantivo. Então, qual é a Arábia de qual ele está falando? A Arábia Saudita, ou seja, a palavra saudita está adjetivando a Arábia. Então, ela vem no início. É diferente da língua portuguesa, que o adjetivo vem depois. Por isso que a gente fala Arábia Saudita, né? E não Saudita Arábia, como os americanos falam, por exemplo, né? Muito bom. Agora a gente já tem uma palavra que não é cognata. Por quê? Porque ela não se parece com nada na língua portuguesa. A palavra winner. E aí, alguém conhece o winner? Vencedor. Inclusive,
já tem aqui um detalhe que a gente comentou por alto, né? Não tivemos essa aula ainda, vamos ter. Vamos aprofundar, que é a aula do... Aliás, deixa eu ver se já tivemos. Não, acho que não tivemos ainda não. A aula dos sufixos, né? E essa palavra aqui, ela tem um sufixo, né? Que é o ER. Isso, parece com vinho, né? O vinho é wine, muito bem lembrado. Wine. Amy Winehouse, né? Wine, vinho, isso aí. Lembra o vinho. E aí ele vai ter dois N's, né? Por que tem dois N's, né? Porque entrou aqui um sufixo, que é o ER. O que aconteceu, né? Tem um assunto chamado derivação sintática e derivação parassintática, que é quando você coloca ali um prefixo ou um sufixo, ou prefixo e sufixo juntos, né? Então, isso aconteceu aqui para virar essa palavra com dois N's. E aí a gente entende por que tem dois N's. O verbo é ganhar, win, e aí você tem o sufixo er. E o que a gente aprende, né? Que quando uma palavra tem consoante, vogal e consoante, nessa ordem, CVC, consoante, vogal, consoante, para você encaixar um sufixo, você precisa duplicar a última consoante. Então, a situação é essa aqui. Win mais o R. Você não vai direto, né, botar o R depois do N. Você vai ter que duplicar antes o N. Por isso que no final fica winner. Tá certo? Esses dois N's têm uma razão. Inclusive tem um nome para esse segundo N aí. Ele se chama consoante de ligação. É uma consoante que entrou para poder linkar o sufixo ER com a palavra win. Normalmente, a consoante de ligação costuma ser a repetição da consoante anterior. Então, era N, você repete o N e fica com dois N's, né? É por isso que, por exemplo, nadador, né? Swim, nadar. Aí, como é que eu vou falar nadador, né? Quem faz a coisa é R no final, né? Bota o R e o R é um sufixo que indica a pessoa, o agente. Então, como é que eu vou dizer nadador em inglês? Com um M ou com dois M's? Como é que vai ficar a palavra nadador? Alguém arrisca? Nadador em inglês. Nadar, swim. E nadador, hein? É isso aí, swimmer, com dois M's, né? Porque eu vou precisar de mais um M para juntar com um sufixo. Ok? Maravilha, é isso aí. Essa inferência é importante. Pegar esse feeling da língua inglesa é muito importante. Vamos para a próxima? A próxima palavra top está mais usada, né, do que tudo, porque virou gíria. Olha só, virou gíria na língua portuguesa. Top. Então, mesmo sendo uma palavra que não é cognato, não parece com nada na língua portuguesa, a gente já conhece o termo porque virou gíria. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o pessoal usa top toda hora, né? Pô, essa bebida é top, esse lugar é top, fulano é top, tudo é top agora. Então, é isso aí. Perfeito, Fernanda. O melhor da mesa. Top of the table. É o cara, né? Top. Mesa de jogos, no caso, né? É isso aí, nessa linha mesmo, né? A mesa dos jogos ali, o cara que mais pontuou é o top of the table. O rei da mesa. Eu acho que eles falam rei da mesa no português, não tenho certeza, mas tem a impressão que a expressão que usa é rei da mesa. Beleza, então, ó, viu? Não era cognato, mas pelo conhecimento de mundo, a gente conseguiu identificar os sentidos de top of the table. Percebem como uma pessoa ser uma boa leitora, uma pessoa que tem um contato, né, regular com a leitura, ela vai sair na frente? E mesmo que leitura, gente, é um termo amplo. Leitura não é só ler texto, né? Se você ouve um podcast assiduamente,
Tudo bem que você não é um leitor do podcast, é um ouvinte, né? Mas não deixa de ser um tipo de leitura. Você está consumindo aquele conteúdo. Isso vai sempre ativar o seu vocabulário também. O que eu quero dizer aqui é sempre esteja consumindo, né, conteúdo, adquirindo saberes, porque isso sempre vai te ajudar em qualquer tipo de avaliação que envolva leitura e escrita. Vamos lá, então. A próxima também não é cognato, porém está muito presente na nossa cultura, que é a palavra soccer. Alguém não sabe, né, o sentido? O que que é soccer, hein? Alguma ideia? Soccer. Futebol, né? Futebol, essa palavra soccer está em toda parte também. Tá no videogame, tá no nome dos jogos, tá no nome de um monte de time, de equipe, né? Exatamente, não o americano, né? O futebol americano, eles chamam de futebol. Muito bem lembrado. Então, muito interessante esse exercício aqui, e essas palavras estarem aqui, porque, coincidentemente, toda palavra até agora que apareceu, que não é cognato, a gente já conhece por inferência, pela nossa cultura ter tantas palavras do inglês. Tão maravilhoso, assim, esse exemplo de hoje, né? Porque ele mostra pra gente que mesmo que eu não conheça o significado, se eu conhecer o mundo, né? Se eu tiver visão de mundo, se eu for uma pessoa que lê, que está antenada, está lendo o jornal, está sabendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu acabo identificando muitas coisas. A mesma coisa acontece com essa próxima palavra, star. Não parece com nada no português, star. Talvez o verbo estar, né? Porém, também é muito presente na nossa cultura, né? É isso aí. A estrela. E o pessoal até fala superstar, né? Que é uma pessoa muito famosa. Ringo Starr tem nome de artista e por aí vai. Então, é tão presente na cultura que você consegue fazer uma associação e, pum, matar ali o sentido da palavra. Perfeito? Bom, vamos para a próxima, então. A próxima palavra é games. Nossa, essa então nem precisa, né? Game, desde que a gente é pequeno, a gente ouve falar em game. Games populares, é isso aí, tem expressões, minigame, né? É isso, né? O jogo, né? Quando eu era pequeno, tinha um negocinho chamado minigame. Era o nome do joguinho, né? Então todo mundo sabia o que que era game porque existia o tal do minigame, né? Hoje eu não vejo muita molecada brincando de minigame, mas ele foi comum na década aí de 90 e tudo. Então, game está na boca do povo também. A próxima palavra, ela também se parece muito com uma palavra em português, né? Popularity. E aí, o que quer dizer popularity? Popularity. É isso aí. Esse sufixo it quase sempre é o nosso idade, né? Popularidade. Popularity. Perfeito. Agora, ó, past decades. Pelo menos uma palavra aqui é, é parecida, né? Dá até para dizer que é cognata, né? Que é a palavra decades. Isso, né? Decades lembra muito década. Muito bom, Fernanda. Década passada, década passada. Past parece com best. Cuidado, né? Best que é melhor. Past é passada, né? Se fosse best, aí sim seria a melhor década. Mas é past decade. O som é parecido, mas a vogal ali é diferente. É a letra B para best e aqui é P de past. Então, década passada, past decades, uma palavra ajudou, que foi a palavra decades. A próxima, aqui no Rio de Janeiro, tinha um cursinho muito famoso de inglês chamado Skill. Não sei se tem esse curso aí na área que vocês moram. Então, esse cursinho ajuda muita gente a saber o que que é skill. Vocês conhecem essa palavra? Skill. Ah, João falou que é habilidade. Skill. É isso aí. Hard skill, soft skill. Isso, a galera tem usado muito. Esqueci desse sentido, né? Do mundo dos negócios, é verdade.
Tá se falando muito hoje em soft skill e hard skill. Maravilha. Skill é habilidade mesmo, o João tem razão. Hard skill, soft skill. A próxima, ó, mais uma que a gente pode dizer que é uma cognata, porque ela lembra um pouco. Reaction. E aí? O que pode ser reaction? Alguma ideia? É isso aí, reação, boa. Reaction. Maravilha. Próxima maravilhosa pra gente, né? Que é quase idêntica. Concentration. Só muda o som, né? O americano vai falar can, não vai falar com. Can. Concentration, a pronúncia no inglês americano. Concentration, concentração. Maravilhoso. Perfeito. Isso aí. João, Fernanda, concentração. E a última, household names. Uma, a gente usa tanto, né, que é names, que acaba fazendo parte, né, do nosso dia a dia. E aí tem households. A palavra house, ela tá um pouco no nosso vocabulário também, né? House. Eu acho que ela aparece em vários contextos aí na nossa língua. Então acho que dá para todo mundo dizer que sabe o que que é house hoje. Agora, só que apareceu ali household. Tem o hold do lado. Na verdade, ele não faz muita diferença aqui, não. Ele só está dando uma atribuição de adjetivo para a palavra house, ou seja, é algo relativo a house, conectado a house. Se house é casa, o que está conectado à casa é algo doméstico. É isso que o João falou, é o nome da casa, é um nome doméstico, é um nome conectado. O hold em si, a palavra hold quer dizer segurar, né? Então, conectado, né, nesse sentido. Então, conectado à casa, nomes ligados, né, à casa. Perfeito? Então, fizemos essa atividade só para a gente pegar esse feeling do quanto tem de palavras cognatas e falsas cognatas na língua inglesa. Para casa, qual vai ser o nosso dever de casa de hoje? Ó, vai ser essa atividade aqui, ó, do lado. Vocês podem usar o dicionário se precisarem, que é essa atividade aqui de synonym. Synonym match. O que é para fazer synonym match? A gente vai tentar identificar quais palavras são equivalentes a quais palavras na segunda coluna. E a gente vai ligar, vai conectar os números de 1 a 10 às letras de A a J, tá bom? Então, vou até colocar aqui ó, no nosso caderno, homework, dever de casa. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Para a gente fechar, vou botar o dever de casa para a próxima aula. Então, ó, já estou aqui na data de hoje, que é 29 de agosto. E aí, ó, botei aqui do lado, logo aqui abaixo, né, do 29, homework, que é dever de casa. Homework. Página, page 1, página 1, synonym, match. Então, e para identificar essa atividade, eu vou deixar o link do PDF aqui no caderno também, para todo mundo que não está hoje, né? Todo mundo que vai assistir na gravação poder vir aqui para o caderno virtual e baixar o PDF para poder fazer as atividades, ok? Já copiei o link, já colei agora aqui no caderno. Então, todo mundo que chegar lá, pela plataforma Google Sala de Aula, vai conseguir fazer da mesma forma, né? Porque vai estar todo o material no caderno. Ok? Está aqui o link aqui embaixo. E na aula que vem a gente começa a partir da correção. Qualquer dúvida, é só enviar pelo WhatsApp, pela plataforma Google Sala de Aula ou por e-mail, se preferirem. Ok? A gente se encontra na próxima quinta-feira, às 3h30.
See you. Goodbye. Tamo junto, João. Valeu.